E qual que é o momento, e aqui chegando, que acho que é uma coisa que você é super reconhecido dentro da internet, que eu consigo começar a viver de renda? Qual que é o passo, assim, pra eu poder olhar e falar assim, irmão, se eu quiser parar, a máquina tá girando aqui pra me sustentar. Não precisa nem ser o seu padrão de vida, mas vamos pensar num caso hipotético, para não revelar seus números assim, não sei se as pessoas poderiam saber. Mas pensa numa pessoa hipotética, digamos que ela ganhe 10 mil reais por mês, e o que ela ganha é o que ela gasta, ela não economiza nada. Mas ela vive muito bem com 10 mil reais por mês. Esse é o custo de vida dela. Quanto essa pessoa precisa ter para poder se aposentar? Aqui, sendo crível, 2 milhões. 2 milhas. Por que eu faço Pra essa ter conta? uns 10 mil por mês. Exato. Pelo seguinte, Imaginando. imaginando... Eu sou péssimo em matemática, né? Só o dobro. Não, ótimo que você pense que é mais, porque é muito melhor ter mais do que ter menos. Mas qual conta que você pode fazer para definir o quanto você precisa ter investido para poder viver de renda? E viver de renda, não entenda como, agora eu sou multimilionário, vou comprar um iate, uma lancha, vários carros na garagem, um casão. Se for esse o seu padrão de vida ideal, vai precisar de muito dinheiro. Agora, se o que você quer é simplesmente parar de trabalhar com o que você não gosta para ter mais tempo para não trabalhar ou começar a trabalhar com o que você gosta, é muito mais simples. Se essa pessoa que ganha 10 mil, ela quer largar o emprego, ela só precisa que o patrimônio dela dê 10 mil reais para ela por mês, na média. Ela pode pensar isso ao longo de um ano, pega 120 mil de uma vez no começo do ano e vai gastando aos poucos depois. E até pode deixar reinvestido isso para ganhar um pouquinho durante esse período. E tem que ter também um crescimento para repor a inflação. Então, por que eu falei que é 2 milhões? Porque se você imagina que você vai conseguir investir esses 2 milhões a 0,5% ao mês, hoje rende 1%, mais inflação, então vamos imaginar que a inflação ficasse uns 0,5% ao mês também. E é mais ou menos isso que a gente tem de histórico de plano real, 6% de inflação. Então, se você consegue isso, você consegue com 0,5% de 2 milhões, 10 mil, e os outros 10 mil que renderam, se render 1% ao mês, ficam lá para serem reinvestidos e crescer ao longo do tempo para repor a inflação. Com isso, você consegue viver de renda durante muito tempo e na hora que você vier a falecer, né, essa pessoa vier a falecer, o que vai acontecer com todos nós, pelo menos a princípio a gente pensa isso, vai saber se alguma coisa vai mudar no futuro com a evolução tecnológica, mas ela constitui um bom patrimônio para passar esse patrimônio para os descendentes. Então, não precisa de tanto dinheiro assim, se a gente for pensar, para que uma pessoa que tem um padrão de vida assim, classe média em São Paulo consiga se aposentar. Porque esses 2 milhões, ela junta ao longo de 30 anos de investimento. Ela consegue fazer isso. E qual que você acha que são... Então o gatilho é esse, é ter um patrimônio que consiga pagar o teu custo de vida. E qual que é o investimento básico, assim, para essa pessoa jogar? Qual que é o game que essa pessoa tá começando a entender, ou pelo menos pesquisar, entrar no seu canal, entrar nos seus cursos, para ela começar a entender onde pôr a grana? Bom, eu vou falar o caminho complexo, Tá. né? E vou dar um caminho mais simples, mas esse é sobretudo pensando para crianças, eu diria. Jogo O caminho complexo é que não existe um único investimento que vai ser, sabe, o mágico, o salvador, geralmente. a bala de prata, né? Você até pode ter um investimento que ele seja mais destinado para isso. Seria uma previdência privada, por exemplo. Mas eu não gosto da ideia de você ter um único investimento destinado para que você garanta a sua vida no futuro. Por uma criança, como você já tem que investir o seu dinheiro, investir o dela ainda, uma previdência privada é muito bom. Por que eu digo isso? Porque você tem previdências hoje. Previdência privada é um fundo de investimento com características previdenciárias. Tem vantagem na parte de imposto, você paga menos imposto. Você não tem um negócio chamado come-cotas, que existe em outros fundos, que é um adiantamento de imposto de renda, que todo ano, né, 2 vezes ao ano, no final de maio e novembro, pega 15% do seu lucro. Não tem previdência. E você tem carteiras diversificadas montadas por fundos previdenciários também. Então, se você pensa naquele exemplo de investir R$100 por mês, que seja, durante 15 anos, depois parar de investir e deixar mais 15 anos rendendo para um filho, nesses 30 anos de investimento, essa previdência não vai pagar imposto em momento nenhum. Só quando o filho for usar o dinheiro. E quando for pagar imposto, é só 10%. Enquanto se fosse qualquer outro tipo de investimento, seria no mínimo 15%. No mínimo 15%, pode ser mais do que isso. E além disso, se fosse um fundo normal de investimento durante 30 anos, como esse come-cotas incide 2 vezes ao ano, pagaria imposto 60 vezes. E esse imposto é dinheiro que sai do seu resultado para financiar os gastos do governo. Então para de contribuir para a sua evolução patrimonial, não tem mais juros incidindo sobre ele. Então para uma criança eu considero esse um ótimo caminho, até porque você vai dar isso na mão do seu filho com 30 anos.
E vai ter a vida toda pela frente para pegar esse dinheiro e montar uma carteira para ele diversificada. Agora, pra gente, a Previdência eu enxergo muito mais como uma parte de um portfólio que vai ter uma série de outros ativos. E aí você pode ter um monte de ativos nacionais e até internacionais, porque nunca foi tão fácil antes na história do Brasil você investir fora. Nunca. Antes era muito mais complexo. Hoje em dia, até usando apps de investimento nacionais, você tem um campo lá onde você habilita a sua conta internacional para investir diretamente lá fora. E é muito bom você investir fora, porque se a gente pensa em trajetória de moedas, né, dólar contra o real, era 1 para 1 em 94, depois virou 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Na próxima Copa do Mundo talvez esteja em 6 para 1, já que eles crescem mais do que a gente. Contanto que não chegue no 7-1, cara. Um dia vai chegar. Esse trauma de novo, não. É questão de tempo. É questão de tempo. Um dia vai chegar. Isso eu estou comparando o dólar com o real. O real é extremamente novo. O real tem 28 anos. A gente pode falar que o real acabou de sair da faculdade de Direito e descobriu que quer fazer economia. Não sabe o que quer da vida ainda. Se você pega antes, aí a diferença de dólar para as outras moedas era cavalar. Porque o real, para quem não sabe, é a nossa 10ª moeda aqui no Brasil. A gente teve réis, teve 1000 réis, teve cruzeiro novo, teve cruzeiro de novo, teve cruzado novo, cruzeiro real, real. Então será que com 10 moedas já testadas, o real vai ser a última moeda do Brasil? Talvez a gente tenha mais um processo hiperinflacionário, com dinheiro valendo nada, enquanto nos Estados Unidos o dólar é o dólar desde a independência americana. É simplesmente o dólar. Está lá, muito mais sólido do que o real. Então, no final, é uma carteira diversificada. Se o pessoal for no meu canal do YouTube, tem muito vídeo lá explicando quanto a isso. Agora, não sabe o que fazer, uma previdência privada é um bom começo, mas para o adulto, eu não diria que é a única alocação que ele tem que ter, até porque previdência tem um foco em longuíssimo prazo. No curto prazo, o imposto sobre ela é muito alto. Se precisar mexer com 2 anos, 3 anos. Então, por isso, você não pode ter toda a sua carteira lá dentro.